Bom, é isso aí. Fala, galera do EliteCast. Bem-vindos a mais um episódio aí da podcast da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E hoje eu tô aqui com o professor Maurício Dai, da Bonsai Samurai. Professor, bem-vindo ao podcast aí. É bom demais ter você com a gente aí. Obrigado por ter achado esse tempinho. E eu já queria começar com uma polêmica aí que viralizou. Kimono é branco? Que história é essa? Kimono é da cor que você quiser. Certo? Começa por aí. Eu não tenho o monopólio do jiu-jitsu. Eu acho que a gente deve respeitar as regras. Mas dentro da minha academia, assim como o seu professor, como você que compra o kimono, você usa o kimono da cor que você quiser. Na minha academia eu gosto de seguir as origens, eu gosto de seguir as tradições, né? E sim, por gosto próprio, pela essência do negócio, o kimono para mim tem que ser branco. Você gosta Agora, de kimono branco? se você compete por obrigação hoje, né? Você vai precisar ter um kimono azul, a confederação pede que você tenha um kimono preto. Eu uso o kimono azul, eu uso o kimono preto. Tudo bem, contei essa semana agora, são 28 kimonos brancos, um azul, infelizmente nenhum preto, tá? Okay. Mas é gosto, tá? A deixa que ficou, né, como a gente fez um corte e acabou havendo um engajamento, né, da parte que eu falo kimono é branco, e eu achei isso muito válido, que eu consegui atingir muitas pessoas que não entendiam sobre algumas coisas. Tive muitas críticas, aceito das pessoas que vieram respeitosamente e não concordaram. Mestre, olha, assim, poxa, que legal o seu ponto de vista. Agora, o que é chato é, às vezes, a gente pegar pessoas que acham que eu tô ali para querer ganhar dinheiro, né? São 25 anos como faixa preta, eu não preciso contar mentira, né? E no tatame junto do mestre Coral, né, o faixa vermelha, mestre Otávio, dentro de uma academia mais tradicional de São Paulo, não seria ali que eu iria estar contando uma mentira, né? Não tem nem como inventar uma história sobre a história, porque a história do jiu-jitsu está ali do seu lado. O mestre Otávio, ele não assistiu a história, ele é a história do jiu-jitsu, continuando aí a ser escrita aí, tá na ativa, tá no tatame, tá nos campeonatos, tá na federação, nem tem como mentir na frente dele, né? Mas assim, eu confesso que eu nunca fui muito ligado à internet, eu não sei mexer no meu telefone. Se me der um celular, agora eu peguei um celular recentemente, para que esse seu celular? Para saber onde liga, como é que eu acesso Instagram e Facebook, é o que eu faço, né? Mas quando as primeiras vezes que as pessoas começaram a chegar me atacando, né, por eu não estar acostumado talvez por dentro da minha academia, pelo esporte em si, onde eu faço parte da federação, desde que a federação se iniciou, sempre ter o respeito das pessoas. Quando as pessoas viam com uma pedrada, eu me sentia muito mal com aquilo, sabe? E essa, não, você não pode respeitar, isso são os haters, eu já sei até falar isso, né? É isso que vai te dar engajamento, é não sei o quê. Mas, poxa, eu me sentia na necessidade, sabe, de colocar o meu ponto de vista. Hoje não, eu calejei. Às vezes a pessoa fala, putz, isso aqui eu nem vou dar atenção. Mas, quando algumas pessoas que fizeram parte dali falaram, pô, professor, você tem que analisar o seguinte... São quase 400 mil visualizações, são mais de 5 mil compartilhamentos, são mais de 600 comentários. Quantas pessoas estão criticando? 50? Poxa, então se eu conseguir, né? E, às vezes eu me sinto na responsabilidade de grandes mestres, faixa coral, me mandou mensagem, professor, parabéns pela sua atitude que você passou. Alguém que de repente, faixa preta, professor, eu não sabia disso, vou colocar isso na minha academia. Poxa, isso foi o gratificante. No começo foi ruim. Mas graças a Deus, depois eu acho que eu atingi uma massa que eu não acreditei que eu poderia ter alcançado. Então eu fiquei muito feliz com o resultado final. E quando as pessoas falam, né, sobre qual é a minha fonte talvez seja o que está correndo aqui na minha veia. Meu avô não foi um lutador, mas a nossa família, a minha origem, talvez depois de mais de 20 anos vivendo no Japão, sendo professor, imagina se para o ocidental ele ficou impactado ou ele ficou bravo com o que eu falei, imagina eu chegar a isso e contar para um oriental, né? Então essa é a minha fonte, eu acredito na minha fonte. Se você tem uma fonte diferente, eu respeito, mas eu não vou mudar a minha verdade por causa da sua verdade. A minha verdade é essa, e se não prejudica ninguém, se isso só faz o bem, eu acho que isso é o mais importante. Essa é outra característica importante, né? Você ouve essas histórias, a tradição oral dentro da sua família. Não foi algo distante, aleatório, que você viu num clipe questionável da internet, mas é a sua família, família de artistas marciais e família oriental, de fato, que originou-se do Japão,
mas que hoje tem membros da família, e vocês todos vão ao Japão, mas tem membros vivendo lá e experimentando essa cultura e essa tradição. Eu falei no início do curso que eu estava dando que eu sou católico, certo? Gosto muito do espiritismo. Meu irmão, se eu não me engano, ele é da igreja evangélica. Mesmo sendo católico, quando eu vou para o Japão, eu acordo às 7 da manhã e vou para o culto dele. Hoje até falo culto, eu falo, eu vou na missa. Ele, na missa é culto. Mas eu chegava lá, o pessoal estava tocando música, um puta ânimo, tal, e o cara falava de uma maneira que eu entendia. E aí depois tinha um almoço com todo mundo. Pergunta para mim se eu vou na missa de domingo da igreja católica. Eu não vou porque é chato. Então eu falo assim, se eu acho que é algo bom, que vai agregar para mim, por que não aprender? Então, da mesma maneira que às vezes eu peguei, isso é judô, isso é cultura, isso é conhecimento, né? Algumas pessoas, mas para quê? Por conhecimento. Quando eu quero falar de algo, eu quero ter propriedade naquilo que eu estou falando. E se de repente aquilo, isso não faz parte do jiu-jitsu. Eu não sei, grande parte dessa turma que falou que isso não faz parte do jiu-jitsu, não faz parte da época do jiu-jitsu, da década de 90, que eu era árbitro, e às vezes os professores pulavam a área para bater na gente como árbitro. Eu sou da época que a gente estava na arquibancada de bermuda e camiseta, precisa de um árbitro, vem aqui. Hoje a coisa é profissional, então nós vamos fazer o quê? Vamos manter como era o jiu-jitsu? Então eu acho que se o negócio faz, hoje nós temos um evento com telão, premiação e dinheiro, eu nunca ganhei um centavo para lutar jiu-jitsu. Hoje meus alunos faixa azul, roxo, estão levando o bolso cheio de dinheiro. Hoje, no evento de hoje, aqui na Federação Paulista, os alunos master, aluno pesado, leve, azul, roxo, ganhando bolsa aí de R$4.000 para os campeões, R$1.000 para o segundo. Isso é o quê? Eu acho que isso faz parte, eu acho que é evolução. E o que eu falo, se é do judô, se é do balé, e vai ser interessante, e eu vou, que eu acho que hoje a escola perdeu um poder. Eu lembro que quando eu ia para a escola, né, às sextas-feiras a gente cantava o hino nacional, subíamos, aguardávamos o professor em fila, e aí a gente subia para a sala em ordem, a gente aguardava as meninas entrarem primeiro, depois os meninos entravam. E a gente sentava. Quando entrava qualquer autoridade, diretor, quem quer que seja, a gente levantava, boa tarde, não sei o quê. Hoje não existe isso mais. Hoje o aluno bate no professor, né? Então eu acho que a gente com uma faixa preta, assim como o padre tem o poder da palavra, o pastor tem o poder da palavra, o Neymar tem o poder de tudo que ele conquistou, eu uso o poder da minha faixa preta para instruir, para ensinar. E através do que eu acho que vai agregar dentro do esporte, eu faço. Agora, se você não concorda, a academia é sua. Faz o que você quiser. Tudo bem, todos têm a liberdade de regir a sua academia da sua maneira. A mesma coisa, Marcelo, eu acho que acontece quando me mandaram que o mestre Helson falou que o kimono ele é branco para valorizar a faixa, não lembro, não era valorizar a palavra. Ressaltar a faixa. Aí a gente até colocou, nossa, nem nesse momento faixa branca ele é ressaltado, né? Porque faixa branca nunca é exaltado. Aí me perguntaram, o que o senhor acha? O que eu acho? Que ele é um mestre que foi filho do dono que criou toda a história. Ele tem toda a razão e não vai ser eu que faço um esporte. Graças a Deus eu vivo, sei de onde eu saí, sei aonde eu estou, eu sei aonde eu posso chegar. Graças ao grande mestre Hélio que fez isso, eu não vou bater de frente com ele. A única coisa que eu falo é osso. Isso é sinal de respeito. Pronto, é isso que vale. Respeito e conhecimento. Você fala algo muito legal sobre o conhecimento, a tradição do conhecimento, onde você, ao cumprimentar o seu mestre ou aquele que tem mais conhecimento, que você não se põe acima dele, mas você se inclina mais do que ele. Vários professores me mandaram mensagem no privado. Nossa, eu não tinha um argumento para explicar para o meu aluno por que tinha que cumprimentar, por que tinha que ajoelhar. Hoje eu chego, eu dou uma aula disso, o meu aluno olha e fala, putz, agora eu estou entendendo por que eu tenho que fazer. Pronto, isso se chama propriedade, se chama conhecimento. Se você tem outro argumento que você consegue encaixar isso, utilize, né? E voltando aos bons costumes, o que eu lembro hoje, talvez você também seja tão novo quanto eu, você lembra quando a gente saía e falava, bença pai, bença mãe? A gente tem isso hoje. Sim, senhor, sim, senhora. Hoje, eu não sou mais novo, mas me chamou muito a atenção quando eu falo, o senhor gostaria, você está me chamando de senhor, eu não sou senhor. Eu falei, o senhor não é pela sua idade, o senhor é pela minha educação. Porque se meu pai tivesse perto, eu falasse você, já não tapou na boca na hora. E isso eu entendo
desde que eu sou criancinha. Então, se eu me dirigir a você, eu vou falar assim, o senhor, a senhora, não me chama. E às vezes eu tento não falar, mas é tão automático, né? Por quê? Porque faz parte da minha cultura. É isso. Eu tenho costume, muitas vezes a gente conhece vários mestres, até o mestre Otávio, por exemplo, ou outras pessoas de destaque, são mais velhas, ou têm posições de hierarquia muito acima da minha, que às vezes, até no privado, a gente faz uma brincadeira apropriada um com o outro ali. Sim. E eu conquistei uma amizade onde eu tenho a liberdade de fazer uma brincadeira. Eu nunca faço essas brincadeiras em público. A gente brinca na nossa amizade sentado aqui, câmera não tá gravando, a gente brinca, mas eu não vou chegar para o mestre e fazer uma brincadeira, talvez, que pode ser vista como inapropriada em público. É uma questão de respeito ali, a gente brinca. A gente está no tatame, o senhor é meu mestre, eu vou cumprimentar o senhor. E não tem brincadeira, o senhor fala pula, eu vou falar que altura, eu vou pular. Eu acho que eu tento passar para os meus alunos, e não é por você ser faixa preta. Quando alguém fica à sua esquerda, ela é mais velha que você, alguém entra no jiu-jitsu, ele olha para você e fala, putz, eu queria um kimono desse. Putz, um dia eu vou ser essa faixa. Então, desde o momento que você entra no jiu-jitsu, você já passa a ser exemplo para alguém. Você tá ali lutando, o cara fala, nossa, eu queria raspar igual ele. Eu queria lutar igual ele. Por exemplo, por que o professor é o super-herói? Porque normalmente tem aquele cara que apanha de todo mundo, você vai lá e bate no cara. O cara fica, porra, meu professor é o cara. Então eu acho que isso é importante, que quando a gente consegue, né, através do exemplo, do poder da faixa preta, de poder ser mais graduado e poder estar ajudando de alguma forma, é importante. Então eu acho que é o que eu falei, eu tento através do jiu-jitsu, através da minha faixa preta, através dos meus conhecimentos, passar isso para o meu aluno, porque eu acho que é muito mais que isso. Eu falo para o meu aluno que antes de formar um lutador, eu quero formar um cidadão. Né? Eu acho que isso hoje é o que falta. Né? Por exemplo, quando um pai chega para mim, o pai que passa 24 horas, né, com o filho, eu passo 1 hora, 1 hora e meia, 2, 3 vezes por semana. Mas quando o pai, olha, meu filho não está comendo, meu filho está tirando nota vermelha, meu filho está brigando na escola, ele vem até a gente. Então você vê o poder que a gente tem de, durante 1 hora, de chegar na mente. Por quê? Porque eu acho que o esporte promove isso, né? Então eu acho que a gente é carente quando a gente quer uma coisa motivacional. Eu pego algumas coisas do Ayrton Senna, com a bandeira. Cara, quem que a gente tem hoje que faz isso? Sabe? Então eu acho que a gente é carente disso. Você vê, o Mike Tyson foi lutar. Eu lembro que às vezes, porra, eu queria ver alguma coisa. Nossa, vou ver o Mike Tyson fazer sombra. O cara tá aposentado há 200 anos, ele voltou agora. E a gente quer ver, nossa, é o cara. Então eu acho que quando hoje eu tenho um Mica Galvão, um Tainan, né, um Cobrinha, como os ícones do esporte, porque são pessoas que mostram uma molecada que chega aqui, cumprimenta, é educado com o adversário, não machuca. Meu medo era quando um Leandro Lô, um cara do bem. Então é esse tipo de pessoa que a gente precisa exatamente que as crianças estejam se espelhando. Então, quando eu vou na frente da televisão, ou quando, que nem aconteceu todo esse negócio, o kimono é branco, e aí as pessoas, pô, professor, e eu vejo o que eu estou fazendo de bom para o esporte, poxa, eu fico muito feliz, com muita responsabilidade, né? Como eu falei agora, eu tava nervoso para vir aqui. Falei para lutar, não, porque lutar é minha responsabilidade. Se eu perder, tudo que eu fizer é para mim. Agora, quando eu venho aqui, boto a minha faixa, dou uma palestra, dou um seminário, ou eu venho aqui, isso aqui vai atingir quantas pessoas? Eu me sinto na responsabilidade de não falhar, mesmo sabendo que como ser humano eu vou falhar. Mas eu tenho a responsabilidade de, como faixa preta, como ser humano, passar tudo aquilo que o esporte fez de bom para mim, para minha vida. Falou, olha, faz jiu-jitsu, como o Pedrinho fez aqui. Meu, você é um faixa preta, você tem uma profissão em qualquer lugar do mundo. Eu sou experiência, eu fui pro Japão, né, como peão, e hoje eu vivo no Japão, da mesma vida que eu vivo no Brasil, dando aula. Chego no Japão e a galera, como é que fala obrigado? Arigato, não, é obrigado, né? Aí, Tinissa, não, você faz Brazilian Jiu-Jitsu, 1, 2, 3. Quando o cara falou, olha, vamos sair daqui, vamos comer quando eu vou pro Japão, eu quero comer ramen, eu quero comer yakini, coisa, eles querem comer feijoada, eles querem conhecer o churrasco. Então, através do jiu-jitsu, fora tá promovendo o jiu-jitsu, estou promovendo o meu país. Eu quero ir pro Brasil. Cara, é a minha felicidade, porque eu queria ir pro Japão. Quem quer vir pro Brasil? Né? E hoje, poder um cara de primeiro mundo falar que ele quer vir pro Brasil para tomar o açaí,
para fazer jiu-jitsu, para conhecer a fonte do negócio, eu acho que eu estou fazendo nada, mas eu estou no caminho de querer fazer o jiu-jitsu crescer, que os meus filhos, que os meus alunos consigam viver e usufruir de tudo que o jiu-jitsu me proporcionou. Eu sou muito feliz, não sou rico, mas viajei o mundo, adquiri o respeito e o carinho de pessoas que eu jamais imaginei. Então isso para mim é a minha maior conquista. Medalha para mim é porcaria, tá enferrujada e depois de 10 anos ninguém nem lembra. Meus alunos falam, o senhor já lutou? Porra, amigão. Entendeu? Mas infelizmente eu não tinha imprensa, não tinha televisão, né? Mas eu fico muito feliz pelo que o jiu-jitsu me proporcionou, e aí é a dica que eu deixo para todo mundo, assim como o Pedrinho. Se você vai fazer jiu-jitsu, pode ter certeza que ele vai proporcionar coisas muito boas na sua vida. Faça, porque o jiu-jitsu é do caramba, para não falar um palavrão. Muito bom. Que mensagem legal, professor. Eu acredito que a gente tem as regras aí do mestre ser a pessoa que é faixa coral e tudo, mas eu acredito que a formação do mestre, ela começa, é uma vida toda, e o mestre, muitos deles que ainda não são faixa coral, eles já começam a mostrar essa qualidade de mestre muito antes de ter a sua faixa coral. Eu acho que você se encontra nesta situação. Você é uma pessoa que eu sentaria aqui e ficaria ouvindo esse cara falar o dia inteiro, batendo esse papo legal, fazendo perguntas, escutando a sabedoria, experiências, né? Você não está falando de coisas que você não viveu. Para mim, é exatamente isso. Para mim é um imenso prazer poder estar sentado aqui para esse bate-papo e não só guardar para mim, mas estar compartilhando com todo mundo que está ouvindo aí, está assistindo o nosso EliteCast da Federação Paulista. Por hoje a gente vai encerrar, mas eu gostaria de te pedir, se você quiser deixar uma mensagem, falar com o nosso público, com o seu público, que está falando dessa responsabilidade social aí, de atingir tantas pessoas. Câmera é sua, casa é sua. Por favor, deixe seu recado aí para nossa galera. Bom, galera, como eu acho que o recado eu já deixei agora, né? Mas eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem, ficaram felizes com aquilo que eu passei. Que se em algum momento eu fui talvez um pouco direto, quando em algum momento eu falei, olha, vem aqui na minha academia, eu não quero desafiar ninguém, não quero lutar ninguém, eu quero exatamente que eu possa colocar o meu ponto de vista, colocar aquilo que eu aprendi. E você pode ter certeza que se for algo de bom para o jiu-jitsu, você pode ser faixa branca, você pode ser faixa azul, o que você falar eu vou, como um bom mestre, ouvir e vou respeitar muito o seu ponto de vista. No mais, vamos trabalhar pelo jiu-jitsu, e que se você não faz jiu-jitsu, faça jiu-jitsu. Se você faz jiu-jitsu, que ele possa te proporcionar tantas coisas boas, que ele me promoveu financeiramente, que ele me promoveu emocionalmente, que ele me promoveu em todos os sentidos. Tá? Então fico muito feliz, agradeço a oportunidade, e sempre que vocês quiserem ouvir conversa fiada ou uma boa mentira, pode me chamar que eu tenho muitas outras. Obrigado. Muito bom. Hashtag aulas. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Galera, esse foi mais um episódio do EliteCast, o podcast da FPJJ. Hoje a gente está aqui no campeonato GP do ranking e em breve tem muita novidade, muita coisa boa chegando aí. Obrigado, galera. Valeu. Kimono é branco. Valeu.